E os juízes que integram a Justiça do Trabalho tentam receber o pagamento de 10 milhões e meio de reais em bônus atrasados. No entanto, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho informou que não vai pagar. A questão foi transformada numa disputa judicial encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça. A decisão é questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e pela Associação dos Magistrados do TRT 15 de Campinas. A gratificação por exercício cumulativo de jurisdição permite que um juiz ou um desembargador que trabalhe em duas varas ou receba volume excessivo de novos processos tenha direito a um valor bônus de 1/3 do seu próprio salário. O pagamento ele é limitado ao teto constitucional de R$ 39.300. Senhores, me ajudem aí na avaliação desse caso, porque eu fico sempre pensando naqueles que estão nos ouvindo agora, Constantino. Pois é, né, Paulo? O judiciário é justamente a área que mais tem privilégios e distorções, né, em relação à iniciativa privada. Tem muita gente que fala assim, mas um juiz, alguém que chegou a esse ponto e tudo, na iniciativa privada podia ser um desses advogados aí da banca que tem clientes ultra corruptos e multimilionários e poderosos tipo Lula, e aí estaria ganhando muito mais. Sim, mas eles começaram lá atrás, ganhando muito menos e arriscando, enquanto que esses outros gozam de estabilidade, salários altos e vários penduricalhos, né, no caminho. Outra coisa é que a Justiça do Trabalho em si já é algo que eu questiono, né, se deveria existir. Isso é mais uma jabuticaba brasileira. Existe justiça, né, para seguir as leis, fazer valer o império das leis. Justiça do trabalho, justiça eleitoral, essas coisas para mim já são jabuticabas brasileiras. E por fim, é direito espernear e querer sempre reposição de salário, ter direito àquilo que a lei, a princípio, prevê e tudo mais, é do jogo, né? Mas é a história do cobertor curto. Nós temos aí uma pandemia, uma guerra contra um vírus, né, que vitimou muita gente, que perdeu empregos, que não pôde trabalhar, que fechou negócios, e de repente fica essa turma querendo garantir seus penduricalhos. Chamo a atenção também para um detalhe. Quando o ex-juiz Sérgio Moro foi apertado sobre essas coisas envolvendo o salário, a remuneração dessa área jurídica, né, do setor jurídico do Brasil, público, ele saiu em defesa. Ele saiu em defesa, inclusive dos penduricários, entendendo que era uma forma, um jeitinho de burlar os tetos legais, mas que era o que dava para ser feito, né? Então, quero lembrar também esse ponto aqui, que o ex-juiz Sérgio Moro, de alguma forma, nessa disputa eleitoral como terceira via, cada vez mais ele representa não só os tucanos, o perfil tucano, como o perfil tucano ligado ao setor público, ou seja, o típico tecnocrata. Piperno, e aí, meu amigo, como é que ficam esses beneficiários? Afinal de contas, o pessoal está sempre buscando um bônus por aí, né? E aí, de tempos em tempos, a gente vê grandes matérias em jornais mostrando, por exemplo, salários de desembargadores, de juízes, né, das mais diferentes cortes. Aliás, é curioso aqui no Brasil isso, porque talvez a que menos tenha, de fato, esses penduricários e tal, seja exatamente a Suprema Corte, né? O STF, você sabe quanto ganha cada juiz e fim de conversa. Agora, em relação a advogados muito bem pagos, milionários, é verdade, advogados que atendem políticos importantes, empresários importantes, claro que eles ganham muito dinheiro, alguns ficam milionários. Você vê, por exemplo, aquele que escondeu o Queiroz lá por quase um ano é um cara muito rico, né? Mas, falando agora das coisas de fato importantes, Paulo, primeira coisa, eu não entendo até agora, assim, desde criança eu ouço isso, eu não consegui encontrar uma razão lógica para o fato de que, por exemplo, o juiz tem férias 2 vezes por ano e o dobro de qualquer outra categoria, né? Isso é uma coisa absurda, né? Por que esse tipo de privilégio? Por acaso essa é uma ocupação mais nobre, por exemplo, aqui do que, sei lá, um diplomata, um auditor da Receita, alguém da Polícia Federal? Acho que não, né? Eu acho que no caso do funcionalismo, todo mundo devia ter o mesmo nível de vantagens. Então, é necessário que, de fato,
a gente comece a cortar privilégios, porque senão, aí sim, cobertura vai ficar curto para todo mundo. Porque quando você olha o judiciário e também o legislativo, a gente consegue rapidamente e facilmente identificar privilégios em excesso. E outra coisa, o Constantino citou o ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro morava em Curitiba. Mas mesmo como morador em Curitiba, como alguém que tinha lá o seu domicílio eleitoral em Curitiba, ele recebia, por exemplo, o auxílio domicílio, algo em torno de, na época, em torno de R$4.000 por mês, né? Então, isso era algo pago, algo que beneficiava todos os juízes e promotores, independentemente do domicílio de cada um. Eu até acho que dá para a gente discutir, enfim, algo mais ou menos justificável, que se você tenha, por exemplo, um juiz de Bauru, que é transferido, por exemplo, para Imperatriz do Maranhão, ele tenha lá direito a algum auxílio para que ele possa morar bem. Ele é um juiz, ele pode correr riscos, enfim. Agora, se o sujeito mora em São Paulo, se o domicílio dele é São Paulo, e ele é juiz aqui em São Paulo, então não há por que ele receber esse tipo de benefício. Então isso tem que ser corrigido também. E Sérgio Moro, é claro que ele não fez nada ilegal ao receber essa grana toda, mas a bem da moralidade poderia ter aberto mão desse privilégio. Na época, meu caro Fábio Piperno, o Sérgio Moro disse que justamente esse auxílio moradia seria uma compensação aí de uma falta de reajuste da própria categoria dele, né? Ué, mas já pensou se toda a categoria... Do Sérgio Moro. Isso Enfim, que ele já disse pensou... em 2018 em relação a esse ponto levantado pelo Piperno. Serrão, eu quero te ouvir sobre esse tema também. Olha, esse é um dos temas mais interessantes que nós temos de debater obrigatoriamente nesse ano eleitoral. Olha que equação esquisita. Quanto mais você tem orçamento para o judiciário, menos você tem efetivamente a justiça sendo praticada. Olha a relação matemática, inversamente proporcional de uma coisa a outra. Então, o custo do nosso judiciário é absurdo. E ele é gerado por quê? Ele é gerado porque nós somos um país que tem excesso de leis, regramento excessivo, pouco cumprimento dessas regras e a interpretação dessas leis é que dá margem a que tudo se recorra ao Poder Judiciário. E quando você recorre ao Poder Judiciário, isso aí representa business, isso é negócio. A ação não é de graça, ela tem custo. Até a ação, quando é patrocinada pelo Estado, a tal justiça gratuita, entre aspas, ela movimenta dinheiro, ela movimenta recursos. Se você ganha ou perde a ação, você vai ter a vantagem do ganho ou o pagamento da sucumbência se você perder. Então, esse movimento de dinheiro nesse mundo do judiciário, ele é perverso. Ele mostra que nós não temos efetivamente justiça de qualidade. Isso é o ponto assustador. E aí, no meio disso, você tem também os absurdos dos privilégios, que sempre a categoria do judiciário sempre teve mais privilégios que o resto do serviço público brasileiro, que gera uma grita permanente. Então, o que seria o ideal? O que o Brasil teria que discutir? O momento é de debater a desregulamentação do Brasil. É preciso diminuir a quantidade absurda de leis que temos em vigor. O atual governo, o Ministério do Trabalho, conseguiu até reduzir em algumas normas trabalhistas de 105 para 14 ou 15. Isso foi um avanço, assim, assustador, mas mesmo assim a gente ainda continua com o modelo de justiça do trabalho, CLT, que foi criado no Estado Novo de Getúlio Vargas, sob inspiração da Carta del Lavoro, lá da Itália fascista. Então, o nosso modelo de justiça trabalhista, que não deveria existir, deveria ser justiça, judiciário comum, ele é um modelo anacrônico, é um modelo que privilegia demais o suposto trabalhador em detrimento do patrão, em detrimento do empresário que tenta empreender. Então, hoje no Brasil, com esse modelo, é muito dificultoso gerar empregos. A gente tinha que ter uma simplificação dessa legislação para gerar empregos. Aí o que acontece? Isso vai para o Congresso e o Congresso falha
na realização disso. O Congresso não colabora para diminuir as regras e burocracias para gerar emprego. Então, o país anda para trás. E essa discussão tem de voltar agora na campanha eleitoral, porque tem aí o debate do desemprego. O desemprego dizem que continua alto, os índices mostram que ele está alto. Então, temos que criar mecanismos que devolvam ao empresário a capacidade de gerar emprego com ele tendo a certeza que ele não vai ser punido depois pela indústria da justiça trabalhista por ter gerado esse emprego. Olha só, gente, em relação àquele aumento proposto pelo presidente Jair Bolsonaro aos policiais federais, a produção me avisa aqui que nós também tivemos ontem a reação dos auditores da Fazenda, inclusive já da Receita Federal, inclusive já discutimos isso por aqui, mas agora também tem uma nova reação, pegando um gancho com esse tema que a gente está falando. O judiciário está extremamente insatisfeito, os juízes estão extremamente insatisfeitos de não estarem também nessa lista de beneficiados, apenas aí os policiais federais. Como é que vocês veem essa reação agora do judiciário, que é fresquinha, Serrão, acabou de acontecer? Pois é, essas categorias de alto poder corporativo, elas sabem que elas têm poder de pressão para conquistar cada vez mais ganhos salariais, vantagens e penduricalhos. A grande questão, sempre digo, nós temos que abrir essa caixa preta do setor público. O setor público não pode ser fiscalizado por ele mesmo. A gente precisa criar no Brasil um modelo em que o cidadão eleitor contribuinte possa saber como é efetivamente feito o gasto público, como é essa composição salarial real, verdadeira do servidor público. Afinal, ele serve ao público ou ele serve a ele mesmo e a seus interesses corporativos? É isso que nós temos que debater duramente aqui, mas a gente não consegue ter essa discussão. O debate eleitoral fica restrito ao fla-flu ideológico direita-esquerda e nós não colocamos em prática, a imprensa também falha muito nisso, em botar as discussões do que precisa realmente ser pensado e mudado no Brasil. Não dá para a gente conviver com essa caixa preta, onde alguns segmentos muito poderosos do serviço público conseguem ter vantagens em detrimento de outros. E, no fim das contas, quem paga a conta é a população. Então, quem não tem o serviço atendido é a população. Agora, Constantino, esse gesto do presidente da República em relação aos policiais federais, isso aí não vai gerar uma reação em cadeia aí dos diversos segmentos? Não é problema justamente para a cabeça dele num final de ano como esse que a gente está vivendo? Porque começaram os auditores da Receita, agora os juízes. Amanhã serão os professores, depois de amanhã os médicos, os policiais militares, civis, enfim. Isso aí não é uma reação em cadeia um pouco complicada? Complicada e previsível, né? O cobertor é curto, quando prioriza uma categoria, é óbvio que os outros vão chiar. Quem tem mais poder de barganha, ou seja, quem é mais organizado e que se parar complica o país, tem mais poder de fogo para conseguir também algum tipo de aumento. O próprio ministro da Economia reclamou aí do que saiu dessa peça orçamentária no final, desoneração da folha, por exemplo, não foi incluída, mas aí tem aumento para a categoria previsto, aí outros vão chiar, não foi bem isso que o Ministério da Economia pretendia, então é delicado. Agora, eu também quero ser sincero aqui, Paulo, de tentar sempre colocar o ponto de vista ao lado desses servidores públicos. Eu não tenho dúvida de que tem gente séria, tem gente que trabalha muito ali e que acha que, obviamente, merece um aumento. Tem um tempo aí congelado, a inflação, vamos falar ainda, é alta, apesar do governo, tem mais a ver com questões globais, com energia, com inflação, com bancos centrais, com a pandemia, mas o fato é que a inflação é alta, 10% no ano, isso vai corroendo o poder de compra do salário. Essas pessoas estão pensando dessa maneira, olhando, tentando ver a justiça do seu ato. Qual é o problema? O problema é que acaba sendo uma bolha, porque o Brasil é enorme, é pobre, tem muita gente na pobreza e muita gente trabalhando para pagar esses impostos, que sustentam altos salários, aí, principalmente no judiciário. Então, o cara faz a comparação lá com os pares dele, do mesmo nível, que estão muito bem na iniciativa privada. E ele fala, eu estou sem ganhar aumento há algum tempo, isso não é justo, tem que ter repasse. Acabou a lógica dele aí.
E como é que você vai questionar que a lógica é falha? O problema é que você tem que comparar, na verdade, com o país que trabalha para pagar essa conta. E, de novo, ele escolheu ir para a iniciativa pública, ele gozou de estabilidade, ele tinha vários penduricários, ele tinha várias regalias, e ele tem que pagar um preço por isso. Ainda mais num país que está passando por uma guerra contra uma pandemia. Então, é uma situação delicada. Eu não quero pré-julgar ou condenar todos esses servidores que estão pleiteando aí também os seus aumentos, mas o Brasil tem outras prioridades no momento. O Piperno, já totalizam aí 635 servidores que resolveram pedir a demissão, entre aspas, né? São concursados, mas resolveram se afastar e entregaram os seus cargos aí de chefia. Eles entregaram cargos comissionados, eles continuam no serviço público, continuam na Receita, mas deixam, então, de exercer essas funções comissionadas. Agora, já São Paulo, isso é o último número que eu tenho aí por volta das 11 da manhã, 8, 9 categorias. Isso já não está mais circunscrito aos servidores da Receita Federal. Isso já está se espalhando. Veja, isso foi feito de maneira amadora, leviana. E o próprio ministro da Economia chamou atenção para isso. Porque, vejam, além da questão de se conceder reajuste para uma única categoria, os recursos que vão prover esse reajuste, eles foram parcialmente retirados do plano de investimento em TI dos servidores da Receita Federal. Então, isso também, porque, vejam, a Receita Federal, a gente sabe que é uma das categorias que está aí no topo da elite do funcionalismo público brasileiro. Se comparadas às outras categorias, eles ganham bem. A questão não é só isso. Então, daria para se discutir, olha, vocês já estão ganhando bem, o outro ganha mal e tal. É claro que haveria lá uma queda de braço, muito mais gente ficaria... Pessoas de outras categorias falaram, tá bom, eles podem ganhar bem, mas eu não. Mas, de qualquer forma, o que acabou jogando muito mais gasolina nessa fogueira foi a história de se tirar aí os tais 600 e poucos milhões de reais do plano de investimento em TI dessa categoria. Então, além do governo ter adotado, ter feito uma opção totalmente inábil, o governo ainda aumentou o problema ao fazer isso. Agora, é claro que vai ficar muito difícil resolver e as consequências são imprevisíveis. Ô, Piperno, mas essas categorias não estão brigando por conta de uma retirada de investimentos de uma área de tecnologia, né? Está todo mundo olhando o seu próprio quadrado nessa história. No caso da Receita Federal, Paulo, os outros, então, eu vi lá hoje mais 8, 9 categorias. Os próprios auditores da Receita Federal estão reivindicando um aumento de salário, né? Eles estão reivindicando um aumento de produtividade, porque, claro, isso deu vazão a que eles possam também fazer essa reivindicação. Agora, no caso, por exemplo, das demais categorias, eles querem aumento de salário, como a Polícia Federal recebeu. Agora, o que eu acho é o seguinte, se o governo apenas concedesse esse reajuste, sem ter tirado o dinheiro do plano de investimentos da Receita Federal, talvez essa repercussão, pelo menos em relação a esse pessoal de elite da Receita Federal, não fosse tão grande como vem sendo. E com o poder de se alastrar por todo o funcionalismo. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1 e são 5 horas e 44 minutos. Serrão, por favor, sua vez. Vamos analisar um detalhezinho importante com calma. Por enquanto, a Polícia Federal, ninguém lá recebeu qualquer aumento. É uma intenção de um dinheiro que está lá, que pode ser liberado no orçamento para dar o aumento. Isso nunca garante o aumento. Agora, vamos pensar um detalhe curioso. O combate efetivo à corrupção no Brasil, a Polícia Federal pode se transformar aí numa máquina de gerar dinheiro. Porque quando você combate a corrupção, você está tirando o dinheiro de circulação, o dinheiro ilegalmente utilizado. Isso é um aspecto que a gente tem que pensar. E, ao mesmo tempo, quando você combate a corrupção, você está criando novas formas do dinheiro ser utilizado, o dinheiro público ser utilizado honestamente, fazendo com que as obras sejam realizadas e gerem um efetivo retorno social e econômico que a gente não vê acontecer. Quantas obras nos últimos anos nós vimos aí que o dinheiro foi para o ralo e as obras
não terminaram, causando prejuízos inimagináveis, impacto não só econômico, mas social para a população. Então, combater a corrupção também é uma forma de gerar recurso público, tanto com economia, como otimização e até efetivamente gerando renda produtiva. Pensem nisso. Fala, Constantino. Não, eu concordo. Veja, Paulo, de novo, a produtividade do Estado como um todo é muito ruim. É muito ruim. Todo mundo está sempre reclamando de sobrecarga de trabalho e, de fato, né, existem. Olha o próprio judiciário, que nós sempre apontamos aqui como o mais beneficiado de privilégios, né, com penduricalhos, também é sobrecarregado. Tudo vai parar na justiça, é uma coisa totalmente disfuncional. Então, existe também uma sobrecarga, até porque tem a famosa, o número de Pareto, né? É o economista italiano Pareto, que mais ou menos serve para muita coisa na vida, né? Uma empresa, por exemplo, tem 20% dos produtos garantem 80% da remuneração, da receita. É por aí, né? E é mais ou menos isso no setor público também, se tiver que chutar. 20% ali dos servidores que realmente trabalham carregam nas costas 80% do trabalho, do resultado. E não há exatamente a meritocracia, não há como você fazer esse tipo de avaliação. Era exatamente isso que a reforma administrativa pretendia mudar, a partir dos novos servidores. E olha o obstáculo que foi mesmo assim. Quer dizer, é uma turma encastelada, que eu não tenho dúvida, como eu disse, e sempre é bom fazer ressalva, tem gente séria e que trabalha muito ali, mas tem muita gente encostada. Tem muita gente ali acomodada. E esses são carregados da mesma maneira nas costas. Então, é preciso dar um choque de produtividade ao setor público. E, para isso, é óbvio, é necessário reduzir também o escopo do Estado. Não faz sentido o Estado ter uns tentáculos tão grandes, se imiscuir de tudo que é assunto, se meter em tudo. Então, é preciso uma reforma liberal, reduzir o Estado, dar um choque de produtividade, meritocracia, poder, de alguma forma, dispensar aqueles que estão acomodados e remunerar, talvez, de maneira mais agressiva aqueles que realmente entregam o resultado. Isso é transformar o setor público em algo um pouquinho mais parecido com a realidade de todo mundo, todos nós aqui fora da bolha, né? É óbvio que nunca vai dar para ser igual, porque ninguém quer uma polícia operando na base de lucro e prejuízo, a exceção dos anarcocapitalistas que vivem no mundo da fantasia. Então, ninguém espera que o Estado seja um departamento de uma empresa. Não é isso. Mas é preciso, sim, levar em conta, né, que o recurso não cai do céu, nós é que pagamos pelos impostos e que, do outro lado, os serviços prestados são terríveis. Volto com a frase do Roberto Campos. O Brasil tem impostos escandinavos, serviços africanos. 5h48 desta quinta-feira. Vou pedir para você, Piperno e Serrão, serem bem objetivos para a gente girar o assunto aqui no 3 em 1. Não, rapidamente, o Serrão citou o serviço que a Polícia Federal presta exatamente na questão de recuperação de ativos, de dinheiro, de combate ao crime e tal. Não vamos esquecer também o seguinte: quando a Receita Federal está junto, se combate melhor, por exemplo, crimes do colarinho branco. Vai lá, Serrão. Ponto fundamental para a gente debater também na campanha eleitoral do ano que vem. Qual é o tamanho do Estado que nós desejamos? Nunca paramos para pensar essa questão. Pense na cama.